Bom dia, irmãos. Hoje é um dia muito especial para a vida dessa igreja, para Rita, que está ali aguardando ansiosamente para descer nessas águas gélidas, e eu também. Quero agradecer de antemão o convite do pastor Felipe, amigo da igreja, o reconhecimento por poder tomar parte deste espaço tão especial, pregação da palavra, e uma das ordenanças da igreja, que é o batismo. Trago um abraço apertado da igreja de Odivelas, também da missão de Vale Figueira, que temos alguns irmãos, inclusive até um ancião nosso aqui também conosco essa manhã, e é bom estarmos com os irmãos. Essa comunhão que temos, ela é para sempre. Eu costumo dizer com bastante frequência que a comunhão que nós temos com os irmãos, ela é linda, porque ela é para sempre, ela não vai acabar nunca, ela vai perpetuar na eternidade. E não há coisa mais maravilhosa do que dizer: eu te amo, meu irmão, porque esse amor é para sempre, ele veio do Senhor e ele é para sempre. Vamos viver como igreja para sempre. A igreja, ela é uma instituição que é para sempre. Começa aqui a nossa comunhão, no qual é ainda um prelúdio daquela que será na eternidade. Aqui é só um gostinho daquilo que nós teremos na eternidade. Aqui nós temos que conviver com os pecados uns dos outros. E está aqui a parte mais difícil, né? Onde nós exercemos o amor, colocamos o amor em prática, o exercício deste em prática. Se amamos, nós temos que demonstrar com atos que amamos. Por mais difícil que seja o irmão, por mais complicado, quando alguém diz assim: eu vou deixar a igreja porque lá está cheio de pessoas difíceis, eu acho que não deveria. Eu acho que deveria ser mais um. Para a gente poder exercitar o amor de uma forma clara, contextualizada, né? Vamos olhar hoje para uma igreja muito problemática, e quando pensava num texto para falar nessa manhã, me veio vários, mas aí eu pensei comigo assim: sabe uma coisa? Hoje quero falar, e creio que o Senhor colocou no meu coração uma igreja muito problemática, muito difícil. Você talvez irá logo na sua mente pensar: mas igreja de Corinto? Não. Vamos a outra igreja, uma outra igreja problemática que nós encontramos na Ásia Menor, a igreja de Laodiceia. Essa igreja, irmãos, era difícil. Economicamente falando, podia dar um bom salário para o pastor. E os irmãos viviam muito bem, tinham muito conforto financeiro. Mas vamos ver o que Jesus acha dessa igreja, e vamos olhar hoje com o olhar de Jesus para essa igreja, que é o mais importante. Vamos ver o que tem nessa igreja que ele reprova, para que nós, como igreja do Senhor, possamos, da mesma forma, reprovar, dizer não para aquilo que o Senhor não agrada, para aquilo que o Senhor não gosta em nós. Como igreja, nós devemos procurar amar o Senhor. Se amamos uns aos outros, é porque o Senhor nos amou primeiro, e agora nós temos que descobrir um pouco mais sobre essa pessoa que nos ama incondicionalmente, que nos amou ainda quando nós estávamos nos nossos pecados e delitos, quando nós estávamos totalmente separados dele. Ele nos amou. E este alguém é o nosso Deus, na pessoa de Jesus. E por isso que ele fala com essa igreja de uma forma
muito direta. E vamos ver hoje o que nós devemos ter cuidado para não desagradar o nosso Senhor. Alguns usam aquela expressão desapontar o Senhor. Eu desconheço essa expressão porque Ele sabe das nossas palavras antes delas serem proferidas. Ele conhece o nosso coração muito melhor do que nós mesmos. Se tem alguém que te conhece melhor do que você, esse alguém é o Senhor. E o salmista, ele discorre sobre essa questão, falando sobre a forma com que o Senhor o sonda e o conhece. De longe, ele podia esquadrinhar o seu coração. E vamos agora, Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22. Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22. Quero pedir, talvez, um irmão que pudesse ler para a gente. Rita, você pode ler para a gente, por favor? Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas, diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de coisas. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e inútil. Aconselho-te que de mim, como tesouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos anos. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Obrigado. Vamos orar? Pai querido, graças nós te damos por esta manhã tão bonita, esse dia especial que a tua igreja está celebrando. Todos nós estamos em festa, Senhor. Gratos a ti pelo louvor que hoje podemos entoar, este louvor que o Senhor colocou em nossos corações. Passando pelo período em que nós falamos com o Senhor. Se não fosse o Senhor a falar primeiramente conosco, nós nunca iríamos nos dirigir a Ti, falar com o Senhor. Não teria sentido algum, ó Pai, mas hoje nós falamos com o Senhor como sendo o nosso Pai, o nosso Deus que nos salvou na pessoa do Seu Filho. E hoje podemos lembrar de uma ordenança deixada pelo Teu Filho, que é o batismo, Senhor. Venha abençoar tudo o que for feito. Agora a Tua palavra que será exposta, fale a Tua igreja. É essa a nossa oração em nome de Jesus. Aqui nós temos que pensar, olhar para esse texto, sobre alguma coisa que eu já perdi, você já perdeu. Você já perdeu alguma coisa? Algum objeto de valor? Algum documento? Aqui, no texto, nós vamos encontrar uma igreja que perdeu algo, que nós iremos ver. Quando olho lá para a igreja, em objetos esquecidos, encontro de tudo, irmãos, de tudo, principalmente Bíblias. Parece que os irmãos não, pelo menos lá, já passaram alguns, que não deram conta de que perderam as suas Bíblias. Tem Bíblias lá que já deve ter uns 10 ou 15 anos, que lá estão guardadas e ninguém procurou, ninguém foi lá reclamar a Bíblia em si. E já falei com colegas que já encontraram até dentadura
na igreja. Até isso, nos bancos da igreja. As pessoas perdem de tudo, irmãos, de tudo. Confesso que óculos, não sei nem quantos que eu já encontrei na igreja. Parece que as pessoas também não ligam muito para isso. O texto aqui de Apocalipse 3, do verso 14 ao 22, é a última carta que o Senhor escreve às igrejas da Ásia. Está endereçada à igreja de Laodiceia. Laodiceia, ela era uma cidade próspera, bem rica, que ficava no entroncamento de 3 importantes rotas comerciais. A cidade, ela produzia tecidos, produzia também unguento medicinal, colírio para os olhos. A riqueza da cidade acabou influenciando a vida da igreja. E com o tempo a igreja começou a desenvolver um estilo de vida bem estranho ao evangelho. E este estilo de vida levou a igreja a algumas perdas perigosas. É aqui que eu quero procurar falar com os irmãos sobre essas perdas perigosas, que, infelizmente, como igreja, nós estamos sujeitos. E essa é a razão de estarmos sempre ouvindo a voz do Senhor. Deste Senhor que está batendo a porta. Aqui nós não encontramos Jesus fazendo um convite à salvação. Não, aqui nós encontramos o arrependimento que ele traz a uma igreja que tinha se perdido, ou que tinha perdido algo, mesmo estando em comunhão. Essa igreja, creio eu, que os irmãos cantavam alegremente. Sim, cantavam, entoavam salmos, hinos, todos os domingos. Não tenho dúvida que eles se abraçavam, que eles, nessa altura não existia o Covid, davam os 2 beijinhos, que o povo português tanto gosta, brasileiro também, né? Tenho convicção de que o pregador era bom, era possivelmente eloquente. O Senhor Jesus se dirige a ele, o anjo da igreja, aquele que representava ali a igreja, representava o presbitério da igreja. Eu acho bastante curioso o que acontece aqui. E ela mesmo com as condições em que ela se encontrava, o Senhor a reconhece como sendo igreja. É um outro fator que acho bastante importante frisar e que temos que mencionar. Mas, embora alguns estavam olhando para essa igreja como sendo uma igreja maravilhosa, talvez ela até praticava assistência social aos mais carenciados, talvez fora da cidade, não dentro da cidade, fora da cidade. Talvez essa igreja até ajudava missionários no campo. Mas vamos olhar agora o que Jesus achava dessa igreja. Eles haviam perdido o vigor. O Senhor Jesus reclama da anemia perigosa espiritual vivida pela igreja. A condição espiritual dessa igreja era triste. A condição espiritual era de indiferença. Não havia nem o fervor, nem a frieza. Aqui nós encontramos a temperatura de mornidão. Perdeu-se o vigor. Verso 15 ao 16. E devemos cuidar para que isso não aconteça hoje. Que Deus nos dê a sua graça revigorante. Podemos até imaginar um viajante chegando na cidade, procurando água para beber, e encontrava ali uma água morna, uma água imprópria por consumo. E assim estava a vida dessa igreja. E é lamentável que ela se encontrava assim,
pela indiferença à palavra do Senhor. É certo que a palavra do Senhor vai nos afastar de uma vida pecaminosa, lembrando aquilo que o salmista disse muito bem: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Mas também, por outro lado, irmãos, o nosso pecado pode nos afastar da Bíblia, pode nos afastar da palavra do Senhor, pode trazer frieza espiritual ao nosso coração. Aquele fervor que nós tínhamos antes pode ir embora facilmente. Pode, a partir do momento que nós adotamos uma vida, um estilo de vida que o Senhor não agrada. Vamos esfriando gradativamente e vamos nos afastando e vamos nos tornando assim mundanos. Poderemos até ouvir a palavra de Deus, mas essa não vai causar impacto nenhum para nós, na nossa vida em especial. Podemos até olhar para um texto, isso pode acontecer com todos, e talvez acontecer com essa igreja também. Enquanto o pregador estava ali pregando, estava alguém dizendo: olha, esse texto aqui é para o irmão do lado. O pastor, olha, preparou essa palavra orientado pelo Espírito Santo, que era para aquele irmão. Talvez era para o visitante, mas para mim não. Essa exortação não encaixa na minha vida. Eu estou muito bem. O santarrão, né? Estou ótimo. Não é o santo, é o santarrão, aquele que se acha, aquele cheio de soberba. E essa igreja estava assim, irmãos. A indiferença nos faz ficar assim. Olhamos para a palavra do Senhor como se ela estivesse falando para alguém, menos para nós. É terrível quando isso acontece. E é certo que quem olhava para a vida daqueles irmãos de fora não via diferença alguma entre um crente daquela igreja e uma pessoa mundana. Quando o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, aquele homem é mesmo protestante. Seja contra os valores deste mundo, seja contra aquilo que o Senhor desagrada. A partir do momento que nós abraçarmos aquilo que o Senhor desagrada, Ele está se afastando de nós. Ele está sendo colocado para fora, como estava acontecendo com essa igreja, como estava acontecendo com este povo. Que isso não aconteça com a igreja do Seixal, que isso não aconteça com as nossas igrejas. E agora, para além do vigor que eles tinham perdido, agora valores. No verso 17, o versículo 17 mostra que a igreja experimenta uma perda de valores. A visão da igreja estava distorcida. Ao invés de humildade, a presunção, o orgulho, a igreja se sentia rica e abastada, autossuficiente. O Senhor Jesus mostra à igreja sua real situação. Perder os valores de uma igreja é altamente perigoso. Creio que um teólogo da prosperidade, ao entrar naquela igreja, ia dizer: essa igreja está cheia de espiritualidade. Essa igreja é uma igreja em que sabe usar a sua fé. Mas o Senhor Jesus não vê dessa forma. Não vê dessa forma. Ao olhar para a nossa conta bancária, não para a minha, né? Mas ao olhar, o irmão, quando olha lá para a sua conta bancária, pode pensar assim: eu estou muito bem com Deus, tem aqui milhões e milhões, então a minha vida espiritual está bem. E eu creio dessa forma, que era a forma que a igreja ali pensava. Tinha irmãos riquíssimos dentro da igreja. Lembrando que o primeiro teólogo da prosperidade foi mesmo Satanás, quando ofereceu a Jesus os reinos, se ele se dobrasse e o adorasse. É interessante, né? Observar que este foi o primeiro. Quando a gente vê alguns aí
reproduzindo essa mesma teologia, nós podemos ter a certeza de que eles aprenderam certinho com Satanás. E, irmãos, mas agora nós estamos olhando para a igreja, agora nós temos uma outra questão. Nós estamos olhando agora para uma igreja que tinha muitos irmãos ricos, riquíssimos, que eles se achavam porque a conta bancária estava bem. Mas o Senhor vai dizer a eles, olha, vocês não são ricos como vocês pensam, vocês são pobres, vocês são miseráveis. O importante é que sejamos ricos na perspectiva divina, ricos no conhecimento da palavra e na prática dessa, porque somente conhecimento não resolve nada. Eu creio que esses irmãos conheciam as Escrituras, eles tinham conhecimento das Escrituras, mas agora a prática que era elas, né? Como diz o outro, na expressão popular. Eles tinham que colocar em prática. Essa igreja tinha que viver como Jesus vivia. Não quero dizer com isso que sem posses o problema não se encontra no dinheiro em si. Não. O apóstolo Paulo vai dizer que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, não. O dinheiro pode ser a bênção. A partir do momento que bem canalizado, ele pode ser bênção para a vida da nossa família, para a vida da igreja, e para ajudar outros irmãos, e até oferecendo dinheiro para agências missionárias. Pode ser bênção, mas pode ser uma maldição a partir do momento que nós não sabemos como usar esse dinheiro, ou achamos que se temos muito, agora o Senhor está nos abençoando de tal forma que nós não precisamos de nos preocupar com a nossa vida espiritual. Nós não devemos nos preocupar com nada, e alguns até usam aquela expressão assim, olha, eu sei da minha vida, só Deus pode me julgar. Aí que está o perigo, né? Só Deus o julgar. E Deus pode mesmo. E o julgamento dele é um julgamento justo, porque ele conhece o mais profundo do nosso coração. Todas as nossas intenções, ele conhece. E ele sabe. E a igreja pode e deve exercer também o julgamento com base nas Escrituras. É a palavra de Deus. Está ele julgando. Está aqui. A partir do momento que estamos exercendo disciplina na igreja, nós estamos usando a palavra de Deus. Não é de outra forma, senão através da palavra do Senhor. Não é através do que o presbitério acha, mas é o que a palavra do Senhor diz. É o que o Senhor tem a dizer. Continuando, essa igreja perdeu vigor, perdeu valores e agora a visão. A visão da igreja era distorcida. Qual é a visão que nós temos de nós mesmos? É a pergunta que eu faço dessa manhã aos irmãos e a mim. Qual é a visão que eu tenho de mim? Qual que é a visão que você tem de você? Qual? Como você está? O seu compromisso com o Senhor? A sua vida com o Senhor? Como está? E quando falo em compromisso com o Senhor, falo em compromisso com a igreja também. Porque se nós não temos compromisso com a igreja, nós não temos com o Senhor. A igreja é uma instituição dele. É comum nós ouvirmos desigrejados, essa palavra nem sei se existe no português, mas está em voga, ouvimos tanto, e nas redes sociais nós encontramos tanto essa palavra, desigrejados, os sem igreja, que vão dizer assim, olha, nós estamos assim porque nós somos cristãos, nós somos igreja, onde quer que estejamos, e nós não precisamos da comunhão, sendo que a igreja foi instituída pelo Senhor Jesus. No Velho Testamento nós já encontramos a congregação de Israel, um povo que congregava. No Novo Testamento nós encontramos a igreja que congrega, a igreja instituição do Senhor. E encontramos essa igreja que tem comunhão,
Não tem como termos comunhão uns com os outros estando à distância. Mas, pastor, tem lá alguns sermões bons na internet e eu não preciso ir na igreja. Eu estou lá na internet. Eu ouço o que eu quero. Mas e agora? Para ter aquele tempo pastoral com você. Esses irmãos têm tempo. Se você estiver enfermo, são eles que vão lá no hospital te visitar? Tem como? Não tem. E nós precisamos da comunhão, independentemente do ministro ir te visitar ou ter aquele tempo pastoral, nós precisamos de ter o contato uns com os outros, que vai muito para além do telefone ou das mensagens instantâneas, aquele contato pessoal com os irmãos. Nós precisamos dessa comunhão. É tão gostoso quando a gente vai nas casas uns dos outros e participamos ali daquela refeição forte, principalmente quando tem picanha ali, a coisa fica melhor ainda. É bom, isso é saboroso, irmãos. Melhor do que a comida ainda são os irmãos. Isso é bom, isso é ótimo. Nós não vamos ter este tempo tão rico estando à distância. É curioso que essa igreja de Laodiceia, esses irmãos, eles estão juntos. Eles não estão separados. É uma particularidade, né? Aqui eles não são desigrejados. Eles estavam em comunhão. Mas eu quero trazer à tona aqui essa questão dos desigrejados, aqueles que estão saindo, ou daqueles que acham que podem estar em comunhão, não estando na igreja. E nós vamos até encontrar o escritor da carta aos Hebreus chamando a atenção para aqueles que estão fora, né? Aqueles que estão achando que podem ficar sem congregar. E vamos agora para as vestes, verso 17 e 18. A igreja estava nua, havia perdido suas vestes, perdeu-se a sinceridade, a honestidade, a pureza, a justiça. E o Senhor Jesus aconselha a igreja a fazer compras, no verso 18. Compras, e ir lá nele. E o tão bom, para aqueles que gostam de fazer compras, né? E no caso a igreja que deve, pode ir até o Senhor. E Ele vai oferecer de graça, sem cobrar nada. Ele não cobra nada da gente. Ele não cobra nada do seu povo. Ele tem prazer de oferecer. Ele tem o prazer de dar. E Ele quer que não fiquemos parados, que possamos ir até Ele. Ele está convidando essa igreja. E aqui nessa exortação, nós temos o Senhor que conhece a sua igreja e que convida a sua igreja a ir até Ele. Agora, para receber vestes, que Deus nos dê a graça de comprar vestes da justiça do Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos ser achados nus naquele grande dia final, como nós podemos encontrar aqui ainda em Apocalipse. Vamos lá para o capítulo 15. Perdão, capítulo 16, verso 15. Apocalipse, capítulo 16, verso 15, diz assim: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então vamos ter o cuidado, irmãos. Vamos ir até o Senhor. Não quero dizer com isso que nós vamos ser salvos por aquilo que nós fazemos. Não, Ele já fez tudo. Não fomos nós que o escolhemos. Ele já fez tudo por nós. Nós somos o povo seu. Mas agora, Ele quer que venhamos nos deslocar até Ele. Toda vez que nós perdemos algo, nós temos que ir até Ele. Não se esqueça disso. Toda vez que algo tiver mal em nós, nós temos que ir até Ele.
nós temos que nos dobrar perante Ele e rogar que Ele nos conceda aquilo que nós perdemos. É isso que é nisso que eu quero chamar a atenção da igreja nessa manhã, da Rita nessa manhã. Toda vez, Rita, que você perder algo na sua vida ou ver que algo está faltando, vá até o Senhor, que Ele vai te dar de graça. Ele não vai te cobrar nada, nada. E Ele quer que nós venhamos ter esta coragem, essa humildade de ir até Ele. Toda vez que algo estiver mal na nossa vida espiritual. E eu gosto muito do salmista dizendo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Podemos não estar vendo como essa igreja, né? Faltava visão. Mas agora o Senhor está mostrando, e através da sua palavra, Ele nos mostra o que está mal em nós. Mas, e eu quero chegar já sobre o que nós precisamos, de fato, é de ouvir a sua palavra. No verso 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos dessa sensibilidade, irmãos, de saber ouvir a palavra do Senhor, de dar credibilidade à palavra do Senhor. Nós precisamos disso. De não ter a palavra do Senhor como uma mera literatura, como sendo algo que nós ouvimos, que nós gostamos, mas que não praticamos. Precisamos de colocar em prática o que nós ouvimos. Precisamos. E está aqui o que nós precisamos. Ao vencedor, no verso 21, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no trono do meu Pai, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aqui não está, mais uma vez, o Senhor prometendo algo que Ele vai nos conceder se nós nos esmerarmos. Não. Toda resistência que temos, toda capacitação que temos, vem do Senhor. A perseverança que temos, vem dEle. Nós não conseguiríamos chegar lá se não fosse a sua maravilhosa graça. Nós somos pecadores, propensos a cair a todo instante. E se não for Ele a firmar os nossos pés, nós nunca conseguiríamos chegar lá, naquela reta final. Mas um dia, todos nós chegaremos lá, estaremos com Ele, graças a tudo aquilo que Ele fez por nós, a sua obra na pessoa do seu Filho Jesus. Não quero ser mais extenso, quero assim concluir, considerando a carta. O Senhor Jesus, Ele fez aqui 3 declarações. Uma explicação: Ele repreende e disciplina a quantos ama. Então, se Ele ama, Ele vai disciplinar. Não existe amor sem disciplina. Deixa o seu filho à vontade, não disciplina não para ver. Você vai ver o que vai acontecer com ele. Então, nosso Deus, Ele disciplina. A igreja exerce disciplina. Na disciplina, demonstramos amor. O nosso Senhor, Ele nos disciplina. Lembrando o que o Senhor usa Paulo a dizer lá à igreja de Corinto, que Ele corrige a quem ama, para que os seus não sejam condenados com o mundo. Irmãos, nós não somos o mundo, nós somos a igreja. E o Senhor vai nos disciplinar, Ele vai nos corrigir onde nós falhamos. Mas para isso nós temos que ouvir a palavra e dar crédito àquilo que é trazido aqui no púlpito. Temos aqui ainda uma exortação. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Um arrependimento para a igreja. A igreja precisa de ouvir isso. Eu preciso de ouvir isso todos os dias, irmãos. Eu preciso de dizer para o meu coração: Marcondes, se arrependa disso, porque está mal. Como igreja, nós precisamos
de ouvir a palavra do Senhor, prestar atenção naquilo que é dito, para que venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Rita, você precisa disso todos os dias, de ouvir a palavra do Senhor e de se arrepender daquilo que está mal. E agora, por fim, nós temos um convite. Ele está à porta. Ele não está dentro, ele está à porta, né? Caricato. Ele está à porta. Porque ele não pode ter comunhão com a igreja que se afastou dele, com o povo que se afastou dele, com o crente que se afastou dele. É comum nós ouvirmos aquelas pessoas dizendo assim, o Senhor é amor, Ele não se importa com o meu pecado. Ele não quer nem saber do meu pecado, ele me ama do jeito que eu estou. Interessante aqui que essa carta e nas demais, nós não encontramos isso e nem em outros textos da Bíblia nós não vamos encontrar este facto. Está em voga aquela frase: Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Eu até hoje não descobri ainda como que separa o pecado do pecador. Eu não sei como fazer isso. E nem tem como fazer isso. Deus, Ele abomina o pecado. E se o pecador vive no pecado, a ira de Deus está sobre ele. A ira do Senhor está sobre ele. Mas sobre a igreja, essa igreja que não será condenada, Ele chama o arrependimento. Porque não há condenação contra o povo de Deus. Por isso, Ele chama o seu povo ao arrependimento. E aqueles que são dele vão ouvir a sua palavra e se arrepender dos seus maus caminhos. E está aqui este convite. Ele à porta, Jesus à porta, batendo. E podemos até imaginar o Senhor chamando cada um daqueles membros pelo nome. Eu imagino dessa forma, irmãos. Eu sei que é uma forma romantizada, porque o Senhor conhece cada um de nós. Ele conhece. E podemos imaginar Ele carinhosamente chamando cada um de nós. Ele está à porta. Apesar das nossas perdas na igreja, Ele não está longe. Está à porta. Deseja entrar e ter comunhão conosco. Aí nós podemos imaginar agora a nossa comunhão na alegria que o salmista sentiu ao falar: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união verdadeira só vai existir com Jesus lá dentro. Se não tiver Jesus, irmãos, não é comunhão, não. Podemos até chamar de um ajuntamento ou de qualquer outra coisa, mas a verdadeira comunhão só existe com Jesus dentro da igreja, fazendo parte desta, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo, é do cabeça. Que Deus os abençoe. Amém.